No bloco passado, vimos que Fabiano estava no meio do caos. Reforma na loja no contraturno dos atendimentos, reestrutura na equipe no processo de vendas e, principalmente, uma grande mudança na sua mentalidade como dono. Muitas dúvidas apareceram. A Conceito sabe quem é o seu público? Fabiano conseguirá separar quem ele é de quem a loja é? E a maior dor de todas, por trás de toda a história e para além do seu nome, qual é o conceito, a essência da loja? Os especialistas em varejo Atílio, Dino e Thiago estão aqui para amarrar os últimos detalhes da reestruturação da Conceito em mais um bloco de A Loja que Vence. Uma liderança, quando ela tá no caminho errado, ninguém te conta diretamente, assim, é difícil alguém te contar. E você tá exalando coisas erradas, ruins, e você não se auto-percebe. O líder, o dono de loja, quando ele tá fazendo muita coisa errada, ninguém chega pra ele e fala assim, você tá fazendo muito errado. Porque o funcionário vai embora, os amigos não contam. E o cliente só para de comprar. Então, é extremamente solitário. Nós, como mentores, procuramos falar a verdade para ele o tempo inteiro. Doa o que doer. Ele se descobriu que não era o que ele imaginava, tem aquele desconforto inicial e depois os novos hábitos para que não possa exalar coisas melhores do que ele falava, do que ele pensava e tal. A coisa mais marcante da Ótica Conceito foi aquela batida de mão na mesa do Fabiano, quando a gente falou que tua empresa não tem conceito. Ele ficou bravo? Ficou. Aquela cena, pra mim, representa a desconexão entre a realidade e a cabeça dele do que era aquela loja. Você notou uma coisa no Fabiano? Quando a gente começou a trabalhar junto, ele sabia tudo? Tudo. Isso eu já sei, isso eu já faço. Já fiz. Isso eu já fiz. Isso aí era até irritante. Era. Lembra que a gente comentou sobre isso? Assim, como é difícil trabalhar com a pessoa que já sabe tudo. Sim. E eu vi esse personagem se desmontando. Total. Eu acho que foram caindo fichas nele de que, de fato, algumas coisas realmente ele sabia. Como o empresário está assistindo, a gente sabe de muita coisa. Só que saber é diferente de fazer. Fazer é diferente de fazer bem feito, com resultado. Exato. São três coisas absolutamente Totalmente distintas. diferentes. E eu fui percebendo um Fabiano que foi ficando assim, mais humilde mesmo, assim, para reconhecer o que ele não fazia, para aprender, para ouvir, né? Quando os números vão bem, parece-se ainda mais difícil olhar para os nossos calos. Por isso, ter mentores que deem feedbacks honestos e necessários é importante para dar o próximo passo. Olhar para a loja e para sua gestão e se permitir ver o que não está mais funcionando demanda coragem. Eu costumo dizer que o ego te deixa cego. O meu trabalho foi muito difícil com ele, porque ele tinha essa cegueira inicial e nada ia acontecer se ele não enxergasse a realidade. E o empresário tem que tomar um certo cuidado, porque os números, os fatos te mostram o que você quiser. Se olhar para os números dele, não precisava mudar. Se precisava olhar para a loja, não era tão ruim. Se olhasse para o que ele tinha construído como história, era de se orgulhar. Contudo, não vai te levar para o próximo passo. Os números, eles estavam maquiados. Por exemplo, 80% de conversão. Lembra disso quando ele falou pra gente a conversão de 80%? Pô, nem em supermercado de amostra grátis você tem 80%. Imagine vendendo um óculos para mais de R$1.000. Impossível. Nós temos um ticket médio maravilhoso, só que quando você mensurava as distâncias de performance, tinha mais de 50% de distância entre o pior vendedor e o melhor vendedor. Então, depende do jeito que você olha, mas se você tá com foco em não alimentar seu ego e sim alimentar teu bolso, você vai ter que olhar pro futuro. E isso exigiu do Fabiano uma mudança de mentalidade, de atitude, para que ele pudesse se transformar. A empresa é o espelho do dono, mas se o dono não diferencia quem ele é de quem a loja é, a visão estratégica pode ser prejudicada. Chega a hora de escolher não tomar decisões que vão alimentar o ego, e sim as que farão a loja ser bem posicionada a longo prazo e crescer cada vez mais. A gente teve uma mudança de perfil de cliente, uma mudança de conceito de loja, então o atendimento não podia ficar para trás, ele era obrigado a evoluir junto com isso, né? E com o trabalho da Meta, trazendo um novo método de atendimento, isso mudou totalmente as vendas, tanto aumentando os tickets médios, peças por atendimento e assim por aí vai, quanto o volume de venda também, né? Então isso tudo veio a crescer. Se a gente estivesse visitando a loja Conceito por fora,
para 10 empresários e perguntássemos: essa loja precisa de uma reforma drástica? 1 ou 2 falaria que sim. Por uma loja que tinha bons resultados e nós perguntássemos para esses 10 empresários: essa loja aqui, você arriscaria mudar o perfil de cliente, perder clientes no processo para viver uma nova história com outros clientes? Quantos que teriam coragem de fazer essa alteração que ele fez? Eu acho que a cada 10, 1 teria essa coragem. Fabiano ainda acredita que o seu público é outro. Mas, mesmo após a visão dos mentores, Fabiano decide confiar na sua visão como dono do negócio. E ele garante, vai apostar no público que ele sabe que é o seu. Com relação ao público-alvo, não era uma dúvida minha, né? Eu trouxe uma ideia de público-alvo que eu estava tendenciando a levar e o Dino, junto com o Thiago e o Atílio, ficaram meio receosos com relação a esse público-alvo. Isso em mim não mudou, a gente vai continuar na ideia de público-alvo que eu tinha, que é público B, A e B e A. E a ideia é essa, é continuar tendo um público-alvo com ticket médio mais alto. Não vamos voltar atrás nessa ideia. A Conceito já tinha um marketing bem organizado, bem planejado, até porque a gente já trabalhava junto antes do reality, ele já usava a metodologia que nós usamos na Rede Milionária, já aplicava um calendário milionário. O que aconteceu foi uma lapidação do processo. A gente sempre fez muito marketing, mas isso não era organizado. E com a entrada do calendário milionário, que a gente começou a fazer isso 1 ano atrás, hoje a gente não faz nada em cima da hora. Quantas campanhas deixaram de ser feitas porque não ia dar mais tempo de fazer ou ficou mal feita porque não dava mais tempo de corrigir? Isso hoje em dia não acontece mais. Tanto que hoje a gente estava deixando pronto o calendário para daqui a 3 meses. Então, assim, a inserção do calendário mudou tudo. Eles já tinham uma base e a gente pôde, nesse processo do reality, revisar essas ações, entender o que funciona mais, entender o que funciona menos. Então nós tivemos menos apostas e mais revisão. E a partir disso se construiu um plano muito poderoso de marketing, tanto que ele praticamente zerou a conta de marketing, ele praticamente buscou todo o recurso que ele vai precisar no ano de marketing com os fornecedores, com um projeto de verba de propaganda cooperada. Isso se deve a um bom planejamento, fruto de 2 ou 3 anos de execução, revisão, organização. O marketing é outro. Agora, o marketing da Conceito funciona a partir de um processo. Não existem mais campanhas criadas em cima da hora. Os números são registrados para entender o que funcionou e o que não funcionou, dando espaço para replicar as estratégias que mais se adequam ao contexto da ótica. A mudança da marca foi para equalizar isso, principalmente para ele. Porque quando você olhava para ele, você não via ele dentro da loja, né? Tinha esse distanciamento do Fabiano, do jeito que ele é, né? Do jeito que ele olha a loja para o que ele está vendo. Tanto que, se eu não me engano, ele mudou durante o ano umas 2 ou 3 vezes e nunca estava satisfeito. Né? Ele tentou 2, e você vê assim, ele mudou e nem os clientes perceberam. De tanto sem conceito que não tinha, mudou e tá tudo bem, ninguém nem percebeu que ele mudou o logotipo. Então, o novo logotipo, uma das coisas que eu tinha pedido para o Atílio é que ele fosse horizontal. Então, ele criou um nome Ótica Conceito horizontal, muito bem criado, tá excelente do jeito que tá. E a grande sacada foi criar um logo que possa ser usado quando esse horizontal não cabe nas coisas, que é o selo, que é o logo, que é tudo aquilo que ele falou. Então, é muito difícil tu usar o Ótica Conceito comprido como ele é, por mais que seja bonito, em todas as coisas, sacola, estojo, numa haste, de um óculos. Então, assim, o selo e o logo complementou aquilo que eu queria, um nome mais longitudinal, vamos dizer. Perfeito, ficou excelente. O Fabiano, ele precisava entender que ele tinha um conceito antigo. Vamos fazer uma visita nas lojas concorrentes. Então foi algo assim que aos poucos ele foi entendendo, porque nosso desenvolvimento, para qual caminho nós iríamos, a gente teve que mostrar para ele como o mundo está indo, como o varejo está indo, e ele parou lá em 2000, mas ele tem uma loja, a loja era ok, era uma loja que reflete ele assim no quesito de organização, ela estava bonita, bem iluminada, muito diferente das outras lojas que nós visitamos. A minha loja já tinha 13 anos quase sem reforma, então a obra era essencial, vamos dizer, né? No primeiro momento a gente pensou em fazer uma obra não muito ampla por conta de não ficar muito tempo fechado e coisa e tal, apesar de que o Atílio se propôs a fazer um projeto mais completo caso eu quisesse executar, e a gente acabou executando esse projeto completo.
Nós iniciamos um projeto em cima de um valor, aproveitando metade da mobília. Durante o caminho ele foi tendo resultado. Ele me ligou e falou: Atílio, o que você faria no meu lugar se você pudesse mudar tudo? Você mudaria tudo ou continuaria com essa mobília que eu tenho? Eu falei: Fabiano, já que você tá ligando, a gente mudaria tudo. Por quê? Porque os móveis são antigos, a gente tem MDF antigo, muita coisa antiga. A gente queria algo mais moderno, mais conceitual, mais leve, com vitrines flutuando, que tivesse mais LED, todas as prateleiras devia ter LED. Então tinha uma preocupação de mudar os elementos da mobília para valorizar o novo conceito da Conceito. Porque a gente sempre falou que ele não tinha conceito. Quando a gente fala que não tinha conceito, não é uma questão, poxa, não tem conceito, é porque ele tinha uma loja comum, uma loja ok. Quando a gente fala de uma loja conceito, é uma loja que tem relevância em relação aos concorrentes. Uma loja que se destaca entre os outros. Você vê a diferença. Isso acontece muito em loja de franquia. E a loja dele era uma loja comum, num shopping comum, sem expressão nenhuma no quesito visual. E chegou o grande dia. Depois dos estresses naturais de qualquer reforma, ainda mais sem suspender o atendimento da loja, a nova Conceito ficou pronta e está preparada para receber os seus clientes na noite de reinauguração. Eu particularmente adoro reinaugurações. Todo o meu histórico de mais de 20 anos de marca, as reinaugurações sempre são um ponto de virada. Quando você tem uma loja que ela está um pouco apática, ela está entregando menos do que ela poderia, e você vem com uma reinauguração, uma boa campanha com a reforma, você tem um momento em que o cliente volta a perceber essa loja, que novos clientes que não reparavam passam a reparar, que clientes antigos sentem vontade de voltar e, claro, você tem um resultado excepcional. Reinaugurações são pontos de virada, não só estéticos, mas no histórico de vendas da loja, que é o que está acontecendo aqui. Agora os elementos, os produtos e a Vision Office X, tecnologia inovadora da Conceito, estão posicionados em locais que garantem uma boa dinâmica de atendimento e ainda mais atração para o público dentro da loja. A vitrine diminuiu, mas a porta aumentou, dando a sensação de um convite a conhecer mais de perto essa nova etapa da ótica. Então ele conseguiu captar muito bem a minha essência, a minha ideia, o que eu queria, tanto nas cores, quanto no mobiliário, quanto na disposição dos produtos, quanto na parte do marketing que eu gostaria de envolver a loja, tanto trazer o marketing digital para dentro da loja, envolver a loja como se fosse uma propaganda também, não só a parte física, né? É bonito de ver que a arquitetura facilita o acesso do cliente, porque como ele tem um público passante muito grande ali na frente, o objetivo com a porta maior era fazer com que esse cliente entrasse mais naturalmente, não que ele fosse inibido, porque a porta é menor, né? Parecia que você tinha que fazer um esforço para entrar, e eu acho que com essa abertura facilitou muito o acesso da loja. Quando a gente fala e resgata que não tinha conceito visual, agora tem. Não tinha conceito de marca, agora tem. Não tinha conceito de gestão e atendimento, agora tem. E só foi por causa da humildade que a Vandresa cresceu na empresa. Porque o Fabiano, ele sobrepunha as ordens e ela era apenas uma vendedora melhorada. Com caneta. Uhum. E quando a gente foi dando os feedbacks para ele, olha, você desautoriza ela, você não está dando autonomia, você não desenvolve, você é o donão de loja, você vai ser um donão de uma loja pro resto da vida. Então você vai ter que desenvolvê-la e isto requer empoderá-la, dar conhecimento e habilidade. Foi o que ele fez. Hoje a vida dele é muito mais tranquila, exatamente por esse motivo. A entrada da Meta é que modificou tudo, porque a gente teve que criar um método novo de vendas, um método novo de atendimento, e isso impactou diretamente no trabalho dela, né? Chegando até quase causar o afastamento dela, que ela pensou em sair achando que não daria conta do processo todo. Mas
como eu confio muito nela e a gestão dela sempre foi muito eficiente para mim, a gente se apoiou mutuamente, conseguiu fazer o método e hoje ela é muito grata ao método, né? Porque o método traz uma certa liberdade para ela que ela não tinha antes, as vendas transcorrendo de forma mais natural e mais fluida, né? Fabiano estava até contente com o resultado dele, mas ele sabia que ele podia mais. Como ele tem fome de crescer, como ele tem uma ambição de ter uma rede de loja, como ele tem uma ambição de talvez ter uma franquia, criar uma franquia, ele precisava testar um modelo, formatar um conceito muito mais atualizado 5 anos para frente, para que ele pudesse vivenciar essa experiência e concretizar uma visão que ele tem. Então não é sobre hoje. Não. Aliás, nada nos negócios é sobre hoje. Por isso que o posicionamento é tão importante. Porque o posicionamento, ele fala sobre o lugar que você quer ocupar no mercado, não apenas hoje, mas o lugar que você quer ocupar no futuro. A gente fala que planejamento nunca é sobre o futuro. Planejamento é sobre as decisões do presente que refletirão e construirão o futuro. E foi isso que eu vi na Conceito. O Fabiano realmente pagou para ver a visão dele. Perfeito. E o resultado tá aí, né? Perfeito. Que, aliás, é o melhor resultado que a gente tem nessa temporada, né? E nisso, 31% de crescimento. Sim, 31% de crescimento de ticket médio, 14, 15% de volume total, 44% de crescimento de aproveitamento aí de cliente. Então, assim, os números todos eles são crescentes, né? Peças por atendimento, mais de 50% de crescimento. Os números falam por si só. Ao fim da sua participação no reality, a Conceito contou com um aumento de 87,16% nas vendas do pior vendedor e com um aumento de 66,67% nas vendas do melhor vendedor. Um salto de resultados. A Conceito fez o que tinha que fazer. Na nossa parte de arquitetura, ela tá com o conceito certinho, ok. No meu ponto de vista, ele tem que abrir a segunda, a terceira, a quarta loja, porque com toda essa mentoria que ele teve, com toda essa gestão, com todo o programa reality, vai colocar ele no teto, porque o público, ele vai chegar, vai ter as maiores vendas e ele não vai passar daquilo. Por quê? Porque ele tem limitação de espaço, ele vai ter limitação do shopping, da região, ele vai ter esse tipo de limitação. Então, o próximo passo de crescimento é multiplicar. Então ali ele já vai ter o resultado, ele já está tendo o resultado, ele está vindo numa sequência de recordes e o objetivo dele é montar a segunda loja. E agora está fácil, porque ele já tem um conceito, é só ele replicar, ele já tem a mobília, é muito mais fácil, é muito menos doloroso. Agora, com uma marca que de fato tem conceito, estratégias amarradas e equipe nutrida de ferramentas, Fabiano já sabe seu próximo passo: se preparar para a expansão. E nessa nova etapa, nesse novo momento da Conceito, novas competências também serão exigidas. O aprendizado nunca para, mas com certeza, Fabiano conseguirá seguir com muito mais tranquilidade, mantendo em mente todas as descobertas que teve sobre si e sobre o seu negócio com a Loja que Vence.